Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Oratório. Então, estamos aqui, eu hoje na presença do meu grandíssimo amigo, o grande Matheus. Sentindo honrado aqui, cara. Nada, que isso, é uma honra, como sempre, estar ao seu lado. Maravilha. Para fazer mais um programa, né? Para estar junto aqui, conduzindo esse oratório. Com certeza. E hoje, cada podcast que a gente fala é especial, né, João? Não, especialíssimos. A gente aprende bastante. Antes de começar, né, pedir pro pessoal compartilhar, né? Sem sombra de dúvida. O podcast só vai para chegar em outras pessoas se você compartilhar com mais gente, né? Então, manda esse vídeo para mais pessoas, que eu tenho certeza que o que vai ser falado aqui vai tocar o coração de muitas pessoas. Então, se inscreva também no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E seguir no Instagram. Com certeza. Que vai ser... Vocês vão aprender muito sobre a fé católica. Com certeza. Matheus, hoje... quem que estamos aqui? Então, a gente tem um convidado aqui, vamos lá. Baterista do Padre Marcelo, cantor, pregador, ungido. Estamos aqui com o Danilo Lopes. Seja muito bem-vindo, Danilo. É uma alegria tremenda ter você aqui com a gente hoje. Deus seja louvado. Muito obrigado. Uma bênção estar aqui. Glória a Deus. Muito obrigado. Hoje eu fui com o Danilo nas cataratas. Diz ele que não gostava de passear, né? Pode crer. É uma outra parada. Né? Ô Danilo, para quem não conhece o Danilo, quem é você? Como que é a sua missão? De onde começou? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Então, cara, eu sempre começo assim. Hoje que dia? Hoje é dia 3 de agosto. 3? Deixa eu ver. Tá. A conta vai ficar fácil. Que eu tenho, cada dia é uma conta, você vai entender. Hoje eu faço 29 anos, 11 meses e 20 dias. Sem fumar maconha, sem cheirar cocaína, sem crack, sem haxixe, sem lança-perfume, sem álcool. Né? Daqui a alguns dias eu completo, para a glória de Deus, né? Não falo isso por vaidade, mas agradecendo a Deus por cada dia. Eu faço 30 anos de batismo no Espírito Santo, dia 13 de agosto, né? 30 anos de sobriedade. Então, para quem vive o problema da drogadição, do alcoolismo, né? Da adicção, sabe que a gente conta cada dia, né? Só por hoje. Então, por hoje não, como? Só por hoje. Poxa. Só por hoje não vou mais beber, não vou mais me drogar, né? Nessa história eu vou fazer 30 anos. É uma alegria, bicho. É uma vida, tá ligado? Eu tô com 55 anos. Eu sou filho de uma família católica, pra glória de Deus. Eu usei álcool desde a infância. Caramba. Provei maconha aos 18 anos. Eu tive uma experiência com rock, né, cara? A partir dos 13 anos eu comecei a ouvir heavy metal. Conheci várias bandas seculares. Tive experiências preternaturais em função disso e de busca de falsas doutrinas, né? E hoje, para a glória de Deus, chegando aí à casa dos 30 anos da libertação, né? E tipo assim, cada dia que a gente passa, a gente está mais próximo do céu, né? Esse é o nosso objetivo, né? Filipenses 3:20 fala que nós somos cidadãos da pátria celeste. E é de lá que nós esperamos a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada dia que passa, a gente está mais perto disso, cara. Não, e essa é uma busca muito real, né, Danilo? Real, bicho. Se a gente pensasse todos os dias, enquanto a gente está vivendo, que cada dia que a gente tem que estar servindo a Deus para estar mais perto dele, que é isso que é o chamado, então, assim, a gente vive melhor, né? A gente não peca, né? Se a gente pensar Exato. Assim. O que eu tô fazendo, pensar na eternidade, eu acabo não pecando. É muito que... Santo Afonso foi ontem, né? Anteontem, de Santo Afonso de Ligório. Foi quinta-feira, né? Quinta-feira. Foi esses dias. Ele fala muito isso, né? Tem aquele livro lá do Preparação para a Morte. E ele faz, cara, se você pensar tudo que você for fazer, no final, na sua eternidade, você acaba não pecando, não errando. E acho que é mais ou menos isso, né, Danilo? E tem um pensamento dele, né? Ele fala que o correto para o católico é viver a todo instante como se estivesse no leito de morte, com a cruz no peito, clamando a misericórdia de Deus, cara. Então, tipo assim, a cada dia que a gente passa diante de Deus buscando a santidade, e de verdade, né, cara? Não é falar por modinha, ou por vaidade, ou para mostrar para os outros, porque quanto mais a gente fala isso publicamente, mais Deus nos cobra no particular, no privado, né? Quando ninguém tá olhando, tá ligado? E não só Deus, mas os demônios cobram.
Os demônios cobram isso de nós a todo tempo. Sempre esperando uma brecha para... Para eles invadirem realmente, né? como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, Está como leão. como ronda ao vosso redor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Mas a notícia é boa, resistires firmes na fé. E é o primeiro papa que fala isso, né, bicho? A autoridade da cátedra de Pedro nos falando que o diabo é real e tá falando da tentação, né? Todo mundo vive isso. Todo mundo vive. Cristo viveu, Nossa Senhora viveu, os apóstolos. Todo ser humano, aliás, a partir do pecado original, né, cara? Sim. Todo mundo vive, né? Mesmo após o batismo, por mistério, Deus permite que a concupiscência, como fala São João, 1 João 2,16, da tríplice concupiscência, né? Mas, em tudo, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, cara. Isso é muito louco. Isso é doido, bicho. Você falando dessa passagem aí, essa passagem ela tá na liturgia das horas, né? No final, nas completas, ela é um dos dias da leitura breve. Então, ela sempre se faz essa passagem, né? Essa leitura. E é interessante, né? Pra gente pensar isso no final do dia mesmo, assim. Falar, sim, cara. O que eu fiz nesse dia, né? Como que exame, né? Sei lá, o que eu deixei ali? Que eu cheguei perto demais desse leão que tá rugindo aí, querendo me devorar? O que eu tenho feito? O que eu vou fazer amanhã para ser mais de Deus, né? Para resistir realmente na fé. Muito bom. Danilo, mas você falou então que você teve uma experiência no Espírito Santo e que transformou sua vida, né? Sim, cara. Você pode contar aí um pouquinho como que foi? Mas antes, você participou de banda de rock antes, né? Que consagrou, né? Você pode contar essa parte pra gente? Então... Antes de chegar na renovação. Não, vai lá. Porque tipo assim, eu sou católico, minha família é católica, né? Eu fiz a primeira comunhão com 9 anos de idade e Deus permitiu que eu tivesse experiências préternaturais, né? Para quem não sabe, préternatural é um termo que se dá à realidade em que vivem os anjos e demônios, né? Para quem não sabe, segundo uma classificação que o padre Forté aponta naquele livro Suma Demoníaca, né? Das 3 realidades. A realidade natural, a nossa realidade, a realidade préternatural, a realidade dos anjos e demônios e a realidade sobrenatural, a realidade de Deus. E quando a gente fala experiências préternaturais, são experiências com anjos e demônios, né? E eu vivi isso, cara. Eu vivi a vexação, eu vivi obsessão, também vivi possessão. Deus permitiu que eu vivesse isso. Porém, a minha primeira experiência foi com 8 anos de idade, vendo o meu anjo da guarda. 2 vezes. Eu fui entender isso bem adiante. E era de fato, assim, eu creio, né? Que era meu anjo da guarda. E aí, posteriormente, a partir dos 13 anos, eu comecei a ouvir rock and roll, né? Música secular, bandas de metal. E, tipo assim, por tudo que eu vivi, e antes do batismo no Espírito e depois do batismo no Espírito, eu não sabia que aquelas eram criaturas reais. E, cara, tem a ver com a música que eu ouvia, a música que eu tocava, que eu cantava, porque eu comecei a tocar e cantar a partir ali dos 14, 15 anos, comecei a imitar, né, cara, emular, né, como se diz, os bateras, os vocalistas, e há um teor muito pesado, assim, muito negativo nas letras. Existem, sim, bandas, artistas de metal, pop, seja lá, de todos os estilos, né, que verdadeiramente cultuam, né, as criaturas das trevas, que fazem pactos formais, e tem aqueles que vivem ao sabor da parada, entendeu? E eu fui nessa onda, né? Até que em um determinado momento, numa banda que eu tocava, a gente começou a frequentar um lugar em São Paulo e eu já vinha tendo experiências, né, de materialização, levitação, ouvir vozes, assim, várias coisas eu já estava vivendo, né? E essa banda que eu tocava fez uma consagração num determinado lugar, né? De religiões, ocultismo em geral, né, cara? Hoje em dia a gente tem que ter um certo limite. Não é medo de denunciar o pecado, não, mas é uma certa prudência, precaução, né?
Então eu vivi isso pra caramba, cara. E eu atribuo essas experiências, tipo materialização, bom, é que é bom colocar ordem nas coisas, né? Bota aí. Existem as ações dos demônios, a ação ordinária, que é o que todos vivemos, que citamos aí, por exemplo, esse versículo bíblico, que é uma indicação para isso, né? Da tentação. Uma ação ordinária, que é a tentação, e as ações extraordinárias, e que a partir da vexação, né? Porque essas ações, a gente pode ordenar assim, de fora para dentro. Eles fora, entrando na vida da pessoa. Então, a primeira delas é a vexação. A vexação, a gente percebe porque tem os sentidos, é natural, né? Como diz Aristóteles, e São Tomás de Aquino vai meio que batizar, Aristóteles ele fala que nada há no nosso interior que não tenha passado pelos sentidos. E essa ação das vexações é tipo isso, pelo tato, né? Sentir unhas pelo corpo, toques, ouvir vozes, audição, né? Ver criaturas materializadas, tocar as criaturas materializadas, o olfato, sentir cheiro de coisas estranhas, cheiro de cadáveres, cheiro de fezes, cheiro de urina, em locais assim que não tem sentido, né? Paladar, tudo isso acontece, tá ligado? Isso é vexação. Eu vivi várias experiências dessas. A obsessão, né? Pensamentos obsessivos que não se explicam para determinado momento, aquele pensamento que vem insistente na mente da pessoa, tipo, há relatos de suicidas, né? Que falaram isso, não tendo chego às vias de fato, relataram que ouviam vozes falando para se suicidar. Eu já ouvi várias vezes, tipo, pensamentos insistentes, Danilo tá morrendo, Danilo tá morrendo, Danilo tá morrendo, Danilo tá morrendo. Isso, fica repetindo, cara. Eu já ouvi isso muitas vezes, cara. Cara, é uma doideira. Eu vivi tudo isso, bicho. E Deus permitiu, sabe, cara, que eu tivesse vivido várias dessas situações sem estar cheirado, sem ter fumado maconha, sem ter bebido, para que hoje eu pudesse dizer, eu não estava chapado. Já vivi situações estando chapado. Mas hoje também, eu posso... né? Oi? Mas também teve vários que... A maioria. Eu posso dizer, eu vivi isso, entendeu? Dentro desse aspecto das vexações também, né? Lutas físicas. Eu já vivi várias vezes. Uma é mais ou menos recente. E recente, agora tem uma outra coisa, né? Que a gente precisa botar ordem também. Eles não podem fazer nada sem que Deus permita, né? A gente vê... Inclusive, eu quero já mostrar para a galera que está assistindo. Eu trouxe um livrinho aqui, Santa Francisca Romana, Tratado do Inferno. Olha isso aqui, que interessante, cara. E quando a gente está falando da vida de um santo, né, bicho? A gente respeita, né? Porque a igreja não levaria à glória dos altares relatos que não tivessem fundamento. Olha isso aqui, na vida de Santa Francisca Romana. O demônio que via com raiva a virtude de nossa santa decidiu combatê-la, empregando todos os seus esforços para perdê-la. Apresentou-se a ela com aspectos pavorosos, com gestos ridículos e imodestos, né? Ou seja, ela pura, santa, e ele querendo despertar nela desejos libidinosos, né? Então, isso está bem claro aqui. Atacava-a muitas vezes durante a oração, precipitava-a com o rosto por terra, o que a gente vê na vida de São Padre Pio, né? Apanhar fisicamente, bater com a cara no chão, isso é real. Arrastava-a pelos cabelos, batia nela e açoitava-a cruelmente. Agora, isso aqui, cara, que é uma loucura, olha só. Uma noite, como ela resolveu descansar um pouco, depois de um rude combate. Glória a Deus, né, cara? O demônio transportou para o seu quarto o corpo de um homem morto. O corpo? O corpo de... Está escrito aqui, ó. O corpo de um homem morto e a manteve sobre o cadáver durante muito tempo. Ela ficou tão impressionada
que, depois do ocorrido, parecia que esse cadáver estava sempre próximo dela, sempre que pudesse se livrar do cheiro que exalava. Tanto que só a vista dos homens era-lhe um suplício, sentindo em todos os seus membros um temor. Olha o que Deus permitiu que acontecesse na vida de Santa Francisca Romana. Existe um relato na vida de São Padre Pio que, tipo assim, era sabido, era meio que já ordinário, corriqueiro na vida daquele mosteiro, os barulhos que vinham do quarto de São Padre Pio por causa das lutas que ele tinha, né? Sim. Com demônios materializados. E aí é um relato em que, depois de uma noite de muita luta, um confrade, que era muito próximo dele, abre a porta do quarto e vê Padre Pio jogado no chão, todo ensanguentado, cara. Todo cheio de sangue. E o que é dito através dessa história é que Deus permitiu que o diabo arrancasse a grade de ferro da janela e bateu nele com a grade de ferro para fazer que ele negasse Jesus e blasfemasse contra Jesus e a Virgem Maria. Então, tipo assim, aí eu falo, caramba, mas você não vivia isso só quando você estava longe de Deus? Então, tipo assim, sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Ou seja, a todo tempo, cara. E eu estou falando da tentação. Sim. E mais almas vão ao inferno por tentação do que por possessão, porque possessão são casos raros, né? As possessões, a própria vexação, a obsessão são casos raros, não é todo mundo que tem. A tentação Sim. todo mundo tem. Ou seja, agora falando da minha vidinha, tá ligado? Antes de 13 de agosto de 94, eu vivia essas coisas. Entendeu? Depois de 13 de agosto de 94, depois do batismo no Espírito, eu continuei vivendo. Só que eu estava do lado de cá, né? Quando eu estava lá, eu era dele, eu era dominado por ele. Por mais que eu tivesse sido batizado com 1 mês e 14 dias, né? Eu nasci em 13 de junho de 69. 27 de julho de 69, eu fui batizado. Eu já era de Cristo, mas eu estava numa vida de pecado. Sexo, drogas e rock and roll, literalmente. Né? Escravo, desculpa, a irmã, né, presente e as irmãs que estão... todo mundo, perdão, mas é necessário que eu diga isso para que a glória de Deus apareça na minha busca à santidade. Viciado em pornografia, masturbação, né? Vivia uma vida totalmente desregrada. Então, tipo assim, naquele tempo eu era escravo dele. Depois do batismo no Espírito, acontecem as lutas. Primeiro, tentar impedir você de fazer uma obra. E quando você está fazendo, fazer de tudo para que você não faça. E depois que você fez, ele vai cobrar essa obra. É retaliação. Então ele age em qualquer situação, né? E ele primeiro é sedutor, depois ele é acusador. Ele seduz fazer o cara pecar, faz. Depois que o cara peca, ele fica acusando. Não tem tempo bom com ele nunca, cara. Entendeu? Não tem tempo bom com ele nunca. Então, tipo assim, hoje eu ainda vivo. E pelo meu tempo de vida, eu tenho mais experiências assim, depois do batismo, do que antes. São 30 anos de batismo no Espírito Santo e 25 anos de vida longe dele. Então, 5 anos a mais de experiências ruins. Então, e essas experiências preternaturais. Contando que, depois do batismo no Espírito, que eu fui entender que aquilo que eu vivia eram coisas do diabo mesmo, dos demônios. E aí, quando a gente começa a anunciar o evangelho, quando a gente começa a pregar, viver de forma a buscar as bem-aventuranças, né? A gente é cobrado mais ainda, porque a gente é usado por Deus, cara. O que vocês estão fazendo aqui é um apostolado, como você estava falando, né? É uma empreitada evangelística, é uma obra do reino, cara. Então a cobrança vem. Com certeza. E ele muda de estratégia. Com certeza. Então... Aí, desculpa eu dar esse mão de volta, é que eu não sei resumir. Capaz. Agora, tá uma última, tá. uma experiência que é recente, que eu vivi, vontade, cara, Daniel. No dia 17 de fevereiro de 2023 ou 2022. Eu acordei 4 horas da manhã e levei uma surra, cara. Tô falando sério.
física. Ô, louco. De sentir na carne. Eles, 2 demônios muito grandes, me jogaram no chão, assim, ó, e eu não conseguia me mexer, tá ligado? E começaram a bater, mas muito. A coisa é física, cara. E eu já vivi muito. Cara, em nome de Jesus, não teria por que eu inventar isso, tá ligado? Muitas vezes. Dessa vez, o que estava do lado direito tinha um serrote. E ele queria cortar minha perna direita. Então eu entendi naquele momento, se há outra resposta para esse questionamento, né? Por que isso? Eu vejo, ele queria parar a minha missão, ele queria impedir que eu continuasse a viajar, né? E a gente viaja muito, cara. Eu viajo o ano inteiro. E depois que eu entendi que Deus me queria como pregador, a busca, tá ligado? Porque você tem que estar preparado para isso. Eu comecei a me preparar para entender ainda mais essas questões espirituais. Então, essa foi uma das vezes, assim, impressionantes, né? Então, a gente vê que após a nossa opção por Cristo, Sim. essa luta é gigantesca, cara. Aumenta, Os desafios né? continuam e vão ser assim no resto da vida. Porque antes você era dele, né, Danilo? Então. E agora você não é dele. Então ele quer uma luta te derrubar absurda. pra você voltar, ué. Então, mas é interessante porque são os mesmos fenômenos, cara. Entendeu? É claro que eu vivi possessão naquele tempo. Hoje, graças a Deus, não vivo mais, tá ligado? Mas você acha que as possessões podem ter sido também por conta das bandas de rock, das músicas? Também. Porque a gente escuta muito que as bandas de rock tudo se consagra ao demônio, tudo. E até nas letras, né? Muitas letras dela. Então, eu não acho que seja correto a gente falar que todos os caras têm consciência. Entendeu? Mas se a gente vai pelo princípio, tipo assim, na vida ou você serve a Deus, né? Ou você não serve a Deus. E se você não serve a Deus, você vive para o mundo. Ó, por exemplo, aqui, ó. Aqui falar do combate da oração. De forma bem clara, o catecismo fala aqui, ó. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam. A oração é um combate. Né? Combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Ou seja, o catecismo deixa bem claro aqui que nós temos, aqui nesse caso, né, de forma bem clara, 2 grandes inimigos, nós mesmos e o tentador, certo? O tentador é o príncipe desse mundo. Sim. Não é verdade? Então, 1 João 5,19, o mundo jaz, ou seja, está sepultado no maligno, né? Então, é também um sistema que está sob o poder dele para nos tentar. Então, se eu não sirvo a Deus, eu vou servir a mim mesmo, ao tentador com seus embuches e o mundo que nele jaz. Não é verdade? É uma coisa ou é outra. Agora, aqui é bem claro, a ação dele dentro dessa história contra nós mesmos, o combate, e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Ou seja, para que eu não seja desligado de Deus, eu tenho que orar. Porque ele quer me fazer parar de orar para que eu não ore. Porque o que me liga a Deus é a oração. E você vê que tem tanta gente falando, né? Que, infelizmente, né? Dentro da igreja, fala assim, o demônio não existe. Não, isso aí... Mas é uma artimanha do próprio demônio. Exato. Não, então, Por isso que não tem muitas possessões, né? E as pessoas começam a ficar numa vida mansa, leve. E sem entender, né, o quanto é importante que, assim, o nosso chamado, como você colocou aí, o chamado que o catecismo nos apresenta é uma oração que é combativa. É uma oração que a gente entende que ela tem um foco. Primeiro, para nossa salvação, mas também porque a gente está dentro do mundo, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a Deus. E é aquilo que a gente estava falando, né? A gente busca o céu. O nosso chamado é buscar o céu. Ou seja, e o demônio ele não quer que a gente vá para o céu, né? Então realmente é uma luta, a gente procurando ir para o céu e ele querendo puxar a gente para baixo. Essa é a verdade. A oração, ligar-se a Deus, né? Esse ato é para isso. Pô, mas e quantos não falam mais sobre isso, né? Então, mas o interessante é que, segundo o que está aqui, não há uma oração que é combativa.
Segundo ele aqui, Toda. toda oração Exato, é combativa. exato, toda. Não é muito louco, bicho? E olha o que ele fala aqui, ó. Toda, né? Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. Agora, o final, ó. O combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. Ou seja, é aquilo que Efésios 6, 12 fala, né? Não é contra a carne, nem contra o sangue que temos que lutar. Então, cara, é a todo momento isso aqui. Agora, voltando na pergunta, né? Eu não posso dizer que todos fazem isso de forma consciente. Por exemplo, no meu caso, a questão do rock. Eu vivia o rock and roll ouvindo músicas que falavam disso claramente. As letras são explícitas, cara. Como é que eu posso achar que é só uma analogia, uma metáfora? Pois é. Não, cara, não tem. O cara canta, eu estou numa autoestrada pro inferno. Tá amarrado em nome de Jesus, não sou eu. Mas a letra fala isso. Cara, isso é um dos maiores clássicos dos anos 70, AC/DC, Highway to Hell. Muitos veem isso como uma brincadeira de adolescente. Mas, cara, quem, em sã consciência, vai dizer que está numa autoestrada para o inferno e vai achar que é uma metáfora? Tudo bem, é uma metáfora, os caras explicam desse jeito. Mas, cara, quem é em sã consciência vai dizer que está indo para o inferno? Sim. De forma... Tá ligado? Objetivo e intencional. Sim, cara, e são muitas letras falando isso. Então, tipo assim, no meu caso, eu curtia esse som, eu cantava essas músicas. Teve um tempo que eu cantei mesmo em banda de cover. Eu era o vocalista da banda e cantava letras que falavam essas coisas. Beleza, entendeu? Mas também, paralelamente, havia uma consagração num determinado lugar que tinha um sacerdote, um lugar que eu frequentava, que eu absorvia aquela doutrina espiritual, eu cultuava aqueles seres espirituais, aquelas entidades, tá ligado? Então, juntava as duas coisas. Agora, existem pactos de sangue, pactos com preços de almas. Tipo assim, o cara quer fazer sucesso, quer estourar mundialmente. Aí, num determinado lugar, isso custa a alma de um bebê. Isso é o preço. Qual é o preço do pacto? É uma alma, é o primogênito do cara, é uma filha virgem. São essas aspirações, cara, que acontecem em religiões pagãs há séculos. Sim. Entendeu? Isso acontece, a gente sabe. E isso rola no meio artístico mundial, cara. Isso é real, isso é fato. Então existem aqueles que fazem isso de forma consciente e aqueles que fazem isso de forma inconsciente estão na onda. Sim. Mas é uma coisa que sempre ficou muito clara para mim. Por exemplo, hoje, quando a gente está num louvor, a gente canta ao Espírito Santo, a gente fala aquelas palavras, sei lá, Veni Creator Spiritus, vai invocar a presença, vem Espírito Criador. Eu estou chamando quem? O Espírito da criação. O Espírito Santo, é ele que eu chamo, né? Quando eu enalteço o nome de Jesus, né? Jesus, seu nome é lindo, seu nome é maravilhoso. É uma coisa bastante prática. Agora, se eu canto outras palavras... Você também está fazendo o mesmo chamado. Entendeu? E isso a galera pode fazer e não se ligar, entendeu? Eu acho que até, né, essa questão do rock, ela ficou... Era muito atrelada no começo né, até o, sei lá, final dos anos 2000, começo do século XXI ali. Mas agora... Se você pega praticamente qualquer letra de música, de vários, né? Pop rock, pop... Cara, as letras são terríveis. Terríveis. É escancarado, as coisas bicho. estão escancaradas. Os clipes estão escancarados. As coisas... Poxa, tem alguns que, assim, é literalmente um pacto que as pessoas têm feito com o demônio. Outro dia eu tava vendo... lançado, eu não sei qual é o nome dela. Aí um cara tava analisando o clipe. Ah, tá. Eu não sei qual é o nome da música e tal, mas assim, é um negócio de uma artista brasileira. Toda cheia de sangue, assim? Isso. A Luísa Sonza. Ah, eu vi, o Padre Zé Eduardo fez. Aquilo é terrível. Aquilo é terrível, eu não sei o nome da... Assim, é terrível. Campo de Morango. Chama Campo de Morango? Strawberry Field. Não lembro o nome, mas eu sei que é da Luísa. Strawberry Field, né? Inclusive tem uma música dos Beatles, né? Então, assim... Eu vi isso aí. Então, assim, é terrível aquele negócio. Você olha, te dá asco, assim, te dá... E as coisas agora, elas estão dentro de uma cultura pop, né? Tá
Tá liberado pra todo Pode. mundo, as pessoas estão ali felizes. Teve o show da Taylor Swift, né? Acho que é isso. Taylor Swift teve aí, Tá fingindo que que morreu. não conhece aqui. Não, Tá não, fingindo mas- que não conhece. Não, mas e aí morreu umas meninas lá, mas falaram que assim, que também tem letras terríveis lá. Tem. Tem coisas terríveis nisso. E as pessoas estão indo, morrendo. Ah, o que a coisas Madonna terríveis. fez no Rio. a Madonna. Essa aí, Pelo amor essa aí de foi Deus, a pior cara. coisa que teve. Então, assim, infelizmente essa cultura, quando se era atrelado só ao rock, hoje está... Teve eu não sei se foi no Grammy desse ano ou ano passado, um cantor pop também, eu não conheço, né? Não, de verdade, não conheço. A gente vê notícia, eu não ouço a música, mas eu vi também, foi algo que cada vez é mais escancarado. Aquilo que era uma rebeldia adolescente, o Elvis rebolando, aquilo era a rebeldia daquele tempo, tá ligado? Sim, Isso vai evoluindo, até que hoje tá escancarado, não tem mais o que exatamente, esconder. a palavra é essa, E escancarado. tem uma coisa interessante, né, cara? Quando a gente vê os eventos em Fátima, né? Muitos mariólogos apontam como um dos maiores acontecimentos da história do cristianismo, né? As aparições de Nossa Senhora em Fátima. Porque Fátima é um fenômeno grandioso, né? Sim. É grandioso. É que todo mundo viu. Assim, as pessoas... Mas a teologia de Fátima, Não, das sim. 6 mensagens, as Claro, mensagens preliminares, as aparições preliminares do Anjo de real, né? Portugal. não, exato, eu tô tipo, dizendo, tipo assim... tinha 80 mil pessoas tinha 80 lá mil no- pessoas no campo. Sim, mas jornalistas ateus escreveram tinha sobre no o jornal assunto, da né? época, É passou. impressionante. Mas não, o que tá por É trás... tudo, é é muito muito, grande. tudo que envolve Fátima. É muito grande. Falando do milagre do sol é inquestionável, mas tudo que envolve Fátima é algo impressionante. profético, é algo absurdo, é muito profundo. Estou falando isso por causa de fazendo relação Claro, vai. com esses assuntos, uma das aparições de Nossa Senhora, a Santa Jacinta, se eu não me engano, foi em 17 de fevereiro de 1920. Que Nossa Senhora fala do pecado que mais fere o coração de Deus, que são os pecados contra a pureza. E aí ela fala sobre algo que feria muito o coração de Jesus e o coração de Maria, eram as modas. Entendeu? O termo que foi usado, né, nessas mensagens, né? As modas daquele tempo. Ou seja, uma menina analfabeta no início do século XX, tá ligado? Uma menina na roça, não existia internet. Hoje, uma menina na idade de Santa Jacinta Até já acesso à nasceu internet, digital, é outra história. Mas se a gente, naquele tempo ali, no interior de Portugal, numa simplicidade que tinha naquele tempo, isso é extremamente profético. Porque o que a gente vê, esse clipe mesmo dessa cantora que você falou, né? E é aquilo que Nossa Senhora falou para ela em 1920, cara. Entendeu? É como ofende o coração de Deus. Olha o Claro. tanto que foi profético, o tanto que foi pesado, cara, o fardo nos ombros daquelas 3 crianças, né? E Santa Jacinta tem um valor muito especial, né? Existem biógrafos que apontam que Santa Jacinta é uma das almas mais puras que pisaram a terra. E justamente para ela, né? Que é o extremo da pureza, Nossa Senhora vai revelar o tanto que agrediria o coração de Jesus e o coração dela, os pecados contra a castidade, cara. Os pecados... É um absurdo, né, tinha bicho? Nem tinha pensado tido a nisso. revolução sexual ainda naquela época. Exato, ainda. nem Foi tinha mais tido. pra frente ainda isso. É a década de 70, né? 60, 70. É. Absurdo, né, cara? E pensar o quanto isso deve estar ofendendo agora, né? O coração de Deus. O coração de Nossa Senhora, né, cara, é um Imaculada. absurdo. Mas também... A gente pega, por exemplo, o funk, que pra mim não é música. Ali é O sexo funk é terrível. explícito, né? Pois é. Nas palavras, na dança, em tudo. Sim. É um absurdo. É real, cara, é real. Então, contra tudo isso, a gente tem que se colocar, né? Porque hoje em dia, quando a gente recebe os jovens num retiro, sexta, sábado e domingo, ou então E um toda essa retiro de carga. carnaval. Cara, eu vivi uma experiência, bicho, voltando da pandemia. Que os encontros, as pregações de retiro começaram a voltar lentamente, né? Sim, sim. E eu me lembro de um retiro, cara, que era numa comunidade perto de uma cidade próxima de São Paulo, que é uma comunidade bastante profunda, muito pentecostal. Lá acontecem muitos milagres, transformação de vidas de jovens, de adultos e tal. E era um retiro de volta de pandemia. Jovens que estavam longe de Deus durante a pandemia, que ficaram sem Eucaristia,
que ficaram sem os grupos de jovens, sabe? Sem o acompanhamento. Nossa, cara. Teve uma cena que eu nunca vou esquecer. Porque eu fiz, acho que foram 5 ou 6 momentos de pregação de sexta a domingo. E todos os momentos de pregação eram antecedidos no meio e no final. Era muita oração, a realidade é essa. Tinha oração antes, no meio e depois. E eram momentos de 1h30, 2 horas, sabe? Era muito profundo. A gente estava num retiro bem à vontade. Então, nesses momentos de oração, aconteceram manifestações, entendeu? Porque a galera veio muito carregada, né, bicho? E dá um dó, né, cara? A gente fica com o coração apertado, né, Matheus? Sim. Teve um momento, cara, foi no domingo, tinha um padre amigo nosso, ele soube do retiro e ele foi lá. É um padre muito amigo, o padre Juvi, né? Um padre muito amigo nosso lá da diocese de Mogi das Cruzes. E ele soube que estava rolando o retiro, ele sentiu no coração de ir lá. E ele estava virado de vigília, cansado. Aí ele tirou um momento de cochilo no carro, lá fora da sala. E aí foi muito interessante, cara, porque Jesus acordou ele e falou, vai lá. Aí ele disse que ele falou para Jesus, eu tô tão cansado, deixa eu dar uma cochiladinha. Aí Jesus falou, não, vai lá. Naquele momento, olha o que estava acontecendo. Na sala, estava nesses momentos de oração, bem fervorosos, uma menina de 14 anos, mais ou menos, aqui, ó, na fileira da frente, começou a ter uma manifestação, cara. Louco. Mas aquela força absurda, né? 2, 3 pessoas mais fortes com dificuldade para segurar e ela... No meio da sala, tinha uma pessoa que caiu no chão e ficou rodando. Uma senhora lá, uma jovem senhora, começou a rodar. Outra, né? E aí teve um outro caso no fundo, e aí o padre, quando veio, encontrou na porta uma menina que já tinham tirado lá de dentro, uma menina de uns 16 anos, tiraram para tentar levar numa capela. E não conseguiram, pararam na porta e não... Aí foi nessa que o padre chegou. Jesus acordou, ele foi orar pela libertação dessa menina. E eu não sabia. E tudo aquilo para a gente administrar eram poucos servos, né? E aí eu pedi, nossa, alguém pega essa menina, né, essa garota, e leva na capela. Aí o pessoal falou, Danilo, não dá para passar, porque o padre está fazendo uma libertação numa pessoa na porta. Não tinha como abrir a porta, né? E foi uma cena assim, cara, que deixou muito claro para nós a urgência que nós temos como renovação carismática, as novas comunidades, ou seja lá, o movimento que estiver trabalhando na paróquia, né, irmão? Para acolher esses jovens, cara. Sim. Porque ali foi um momento em que não havia condições de pastoreio. A verdade é essa, né? A gente viveu um tempo da igreja que foi um tempo ímpar, né, irmão? Sim. Não é, cara? Não poder ir à missa. Fez muito mal para a igreja, sem sombra de dúvida. Imagina aqueles jovens que estavam longe da confissão, jovens longe que... dos sacramentos, longe... cara. Poxa, longe de... Não é, irmão? Da convivência com... da convivência com os amigos. Com a comunidade. Com a comunidade, da frequência, longe dos sacerdotes. Poxa, eu tive um caso à parte, assim, que eu ainda tive bastante contato com os sacerdotes, a gente ajudava a gravar, mas eu conheço pessoas que ficaram 4 meses sem receber a comunhão. 4, 5 meses sem receber. Eu fiquei, acho que 2, 3 semanas, assim, e poxa, fiquei muito chateado em relação a isso. É difícil, né, sabe, cara? assim, mas, poxa, olha o quanto que isso não deve ter... E inclusive, com acesso ilimitado a televisões, acesso ao computador mas isso não... e a programas. Não, mas eu tô dizendo, assim, a pessoa tava lá, não tinha... Ela não tinha... Os irmãos, ela tava lá no celular, navegando. Aí ela ia, se deparava com uma coisa, ia puxando outra, ia puxando outra. E quantos, né? E a quantidade de adegas, né, que abriram nesse tempo. No meu bairro, 4, 5 que abriram nesse período. Sim, não, então, aí eu atendo alguns pacientes, sabe, assim, eu vejo. A pornografia entrou nessa geração muito rápido. Os meninos estão tendo acesso à pornografia, assim. É muito fácil, né? 12, 11 anos, os meninos já têm acesso à pornografia. Por quê? Porque todo mundo estava no celular, ficou um tempo. Poxa, isso o quanto que isso não tem... Assim, eu vejo no consultório quantos pacientes não vêm, assim, do tempo da pandemia, com quadros psicológicos muito graves. Isso é muito triste, né? Mas o tratamento é esse. Impressionante, né? O tratamento é o quê?
parte nele, né? Eu sempre falo assim, volte para as igrejas, volta para o grupo de oração, vamos rezar, sabe? As pessoas são católicas, mas mesmo, né, os irmãos protestantes, às vezes eu falo, você é protestante, vai lá, vai conversar com o pastor, vai ler a Bíblia, Sim. vai... Porque estar sem nada, a chance de se perder é muito maior. Eu né? acredito que os quadros de depressão, Não, aumentou suicídio, demais. aumentou muito. Aumentou para a medicação mais vendida agora é antidepressivo, né? Ozempic para as pessoas ficarem magras e antidepressivo para ficarem felizes, né? É isso. Então não dá para negar que o demônio existe, né, Danilo? E não é brincadeira, né? Bicho, e a gente é tem que estar embaçado. preparado, né? Se a gente não tiver em oração, se não tiver, como o João falou, munidos dos sacramentos também, essa brecha aí o leão vem e devora a gente. Então a oração é fundamental pra gente estar de pé. Ô, Danilo, vida sacramental, né? Vai lá. E assim, né, que eu tinha te perguntado lá, o Matheus pediu pra você falar um pouco do antes. Mas conta pra gente, como é que foi essa experiência sua com o Espírito Santo, essa primeira experiência? Porque eu acho que assim, às vezes muitos jovens vão ouvir isso e eles nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo, né? E às vezes perguntam, mas como é que eu vou ter? Como que faz pra ter essa experiência? Como que foi aí? Como que foi o convite? Por que você tava lá? Bem, Esse batismo no Espírito como é que Santo. foi esse batismo aí? Então, cara, como eu falei, eu sou de uma família católica, frequentei a missa ali até 11, 12 anos, e a partir do momento em que eu criei asa, né? Minha família, minha mãe já não tinha mais força para que eu fosse à missa. Eu abandonei. Então eu fico aí dos 12, 13 até os 25 totalmente distante, vivendo algumas dessas experiências que eu narrei aqui, certo? Sim. Então eu estava totalmente contaminado. Bastante, cara. E aí houve um flagra, né? Que minha mãe e minha irmã me deram um flagra fumando um baseado em casa. Na realidade, eu cheguei fumado e não tinha como disfarçar, porque minha mãe não sente cheiro. E quando eu fumava maconha, eu andava com colírio, perfume e pasta de dente, ou house. Mas quando a minha mãe estava sozinha, eu não me preocupava com cheiro. E aí eu achava que ela estava sozinha, eu estava com aquela marofa, né? Mó cheirão de maconha e estava chapado, tinha acabado de fumar. E aí foi um flagra. O pessoal em casa já estava meio que ligado no que eu estava vivendo. Era uma baita confusão, estava tudo muito errado, cara. Muito errado. E aí me pegaram nesse flagra, minha irmã, Maria José, e minha mãe me trancaram num quarto, no nosso quarto, me sentaram na cama, eu estava totalmente chapado. E aí a minha mãe se ajoelhou na minha frente, de frente para mim, eu sentado na cama, começou a chorar e rezar. A minha irmã atrás, de pé, perguntando, né, para mim o que podia fazer para me ajudar, que sabiam do que eu estava vivendo. Não tinha mais como disfarçar e oferecendo ajuda. Depois que a minha irmã parou de falar, a minha mãe, chorando, olhou para o céu e fez essa oração: Jesus, eu quero meu filho de volta, do jeito que ele era, puro. Eu quero meu filho puro. Aí ela falou assim, ó, eu só quero mais 8 anos de vida. O resto que o Senhor tinha para mim, eu dou para ele. Eu troco o resto da minha vida por ele bem, entendeu? Aí passou pouco tempo, cara. A minha irmã mais velha, Ana Maria, que a minha irmã é uma madrinha minha, né? Conseguiu me convencer a ir num grupo de oração. Por quê, cara? Eu tava ouvindo bandas de rock cristãs. Eu comecei a ouvir, já tinha 1 ano mais ou menos, que eu tava ouvindo metal cristão. Isso estava me chamando e começou a amolecer meu coração. Apesar de fazer tudo errado, eu tinha muito respeito pelos meus pais, né? E aí a minha irmã conseguiu me convencer, por esse amolecer do coração, me levar num grupo de oração. E aí foi o que ocorreu no dia 13 de agosto de 94. Era um grupo de oração na paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão. Um grupo de oração que ocorria aos sábados, a partir das 15 horas, e era um grupo de cura e libertação. Legal. Era uma paróquia que vivia a renovação carismática. A minha família frequentava a outra paróquia, que não era da renovação, mas a minha irmã ouvia dizer. E essa minha irmã vive experiências místicas também, entendeu?
E ela sabia que lá as coisas aconteciam, que os milagres ocorriam, que as pessoas eram transformadas. Então ela começou aos pouquinhos, vamos lá, não sei o quê, conseguiu naquele dia. E aí naquele dia eu estava ainda chapado, tá ligado? Da madrugada. Eu morava em São Paulo e entre São Paulo e Cubatão tem uma serra, né? Não sei se vocês conhecem lá o litoral de São Paulo, Santos, e que então. Cubatão é uma cidade da Baixada Santista. Praia Grande ali. Lá não tem praia, é na encosta da Serra do Mar, né? Uma cidade industrial. Então eu descia a serra, eu descia para ir visitar minha família, mas eu morava numa casa da banda em São Paulo. E aí, nesse dia, eu cheguei lá, eu nunca tinha entrado num grupo de oração, né, cara? A referência que eu tinha da igreja era a missa, era a Santa Missa. E eu não entendia a Santa Missa. Eu frequentava quando era criança, mas eu não entendia a realidade do que ocorria ali. Então, foi diferente para mim entrar num lugar, ouvir aquelas músicas, e eu inicialmente me senti bem. E aí as pessoas cantavam, não sei o quê, de repente parou, o cara começou a pregar, e aí ele pregou isso aqui, ó. Ele pregou Deuteronômio, capítulo 18, aqui, ó, a partir do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos, ou que interrogue espíritos ou adivinhos, ou ainda invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Deus, ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus as desalojará em teu favor. O povo está caminhando no deserto, né? Indo para a terra prometida. E aí o cara pregou isso aqui, era o Carlinhos, o pregador, até hoje. Eu me lembro dele. Teve uma importância muito grande essa pregação, né? E aí ele pregou isso e começou a narrar minha vida, cara. Isso foi muito louco. Porque primeiro que só o fato dele ler o texto já mexeu comigo, porque o que estava dizendo ali era o que eu vivia, né, cara? Algumas dessas práticas eu vivia. E eu falei, caramba, eu não posso, bicho. Eu não posso viver isso. E aí ele faz a leitura, faz ali uma exegese, e a hora que ele vai interpretar e pregar aquilo, ele começa a falar de mim, bicho. Eu falei, mano, o que tá pegando assim, aqui? Como assim? Eu pensando, aí eu olhei para minha irmã, ela me entregou. Como é que ele sabe disso? Isso é doido, né, bicho? É o Espírito Santo. De repente ele prega isso aqui também, ó. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjos de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça, mas o fim destes corresponderá às suas obras. Aqui foi para acabar de me detonar. E vai mais uma parte da minha vida. Tudo que eu estava vivendo, o cara contou. E ele conseguiu me convencer que eu estava completamente errado. Cara, foram anos vivendo isso. E ninguém me convencia, cara. Ninguém. Cara, eu era burro, maconheiro, folgado. Metaleiro. Nossa, mano. E o cara conseguiu me dobrar com uma pregação de 1 hora. E eu achava, assim, até esse momento, eu achava que minha irmã tinha contado para ele. De verdade. Porque, cara, era tudo muito claro, muito detalhado. Quem contou para aquele cara quem eu era? Entendeu? Como é que é isso? Para mim não tinha explicação. Acabou a parada. Aí no final eles atendiam quem queria oração, né? Uhum. Aí 2 senhoras, Dona Dulce e Dona Conceição, me sentaram numa cadeira de plástico e eu tinha a Bíblia. Não era essa. Minha primeira Bíblia Ave Maria está lá em casa guardada, né? E eu ganhei dessa irmã que me levou. Engraçado que foi ela que me deu meu primeiro disco de rock. Minha madrinha, né? Oxi. Ela me deu essa Bíblia no dia 6 de maio de 1990. Era domingo do Bom Pastor, cara. Eu nunca esqueço, cara. E eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, literalmente, cara. Eu lia a Bíblia todo dia. Eu lia a liturgia diária. Minha mãe mandava o calendário litúrgico para os lugares onde eu morava e eu lia todos os dias. E eu comecei a conversar com Deus ali, fazendo tudo errado. Mas eu lia a Bíblia todo dia.
Entendeu? E já tirava a palavra. Tipo, fumava baseado, estava sempre chapado. De repente eu parava, queria falar com Deus. Deus, fala comigo. Pá! E Deus falava, cara. Era impressionante que ele falava comigo. E eu não estou falando, não tô falando que a maconha me falava falar com Deus. Não, era a misericórdia de Deus que estava em busca de mim, tá ligado? Deus estava me buscando, cara. Então, em momentos diversos da minha vida, eu fazia isso. Mesmo estando em pecado, eu queria Deus, tá ligado? E o fato de ler a Bíblia todo dia me levou ao grupo de oração. As duas senhoras oraram por mim, falaram, Danilo, pega a sua Bíblia, abre aí no Salmo 90, põe a mão em cima. E elas começavam a perguntar as coisas, meu nome e tal. E eu comecei a contar minha vida para elas, falavam um monte de absurdo, coisas assim, algumas coisas que eu lembro claramente. Por que eu não posso me matar se eu quiser? Porque eu tinha uma ideia fixa de suicídio. Tipo assim, eu quero fazer tal coisa na vida. Se essa coisa não der certo, eu vou me matar. Simples assim. Era as vozes da cabeça. Sim, com certeza, cara. Eu me sentia no direito de me matar se tal coisa não der certo. Tipo assim, eu tenho esse projeto aqui. Se não der certo, não quero mais nada. Pra mim, não... isso ou e nada. falava palavrão pra caramba. Como eu falava palavrão. Muito palavrão. Muito palavrão. Falava muito palavrão. Blasfemava pra caramba. Então, eu perguntei pra elas, por que eu não posso me matar se a vida é minha? Aí elas usavam... Eu não me lembro o texto bíblico. Falaram, cara. Porque a palavra de Deus fala em... Por que eu não posso fumar maconha? Porque Jesus até transformou água em vinho. Aí elas... Efésios 5,18. Isso eu lembro. Ele fala assim, não vos embriagueis com vinho que é porta para a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso eu lembro, cara. Isso eu lembro. E aí, perguntas assim, ridículas. E elas respondiam tudo com a palavra de Deus. Aí depois de eu falar, elas falaram, podemos orar por você? Sim. Então, segura a mão na Bíblia aí, fecha o olho. Aí elas botaram a mão na minha cabeça, a mão no ombro e começaram a rezar muito alto, cara. Elas rezavam muito alto, bicho. Rezavam muito alto. Começou em português. De repente, essa linguinha aqui enrolou. Eita, o que ela tá falando? Não é inglês. Porque eu ouvia a banda em inglês. Né? Eu ouvia os caras cantando em inglês. Não é inglês. Aí a outra enrolou. Nossa, é outra língua. Que língua é essa? E era muito alta a oração. Isso não esqueço. E a gente leu aqui, ó. E lembra que a gente estava falando? Sim. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é um livro, cara. Chama Sons de Milagres. Fala sobre o dom de línguas. O padre José Eduardo prefaciou. Olha isso aqui, ó. Bernardo Gui, primeiro biógrafo de São Tomás de Aquino, afirma que está falando aqui? Sobre a oração fervorosa. Quer ver, ó? Falando sobre o júbilo. Primeiro, orar em voz alta é um modo pelo qual podemos nos incentivar. É isso aqui que eu falei, ó. Orar em voz alta é um modo pelo qual podemos nos incentivar com nossas palavras e orar com devoção. Segundo, rezar em voz alta pode impedir nossa atenção de divagar, pois nós conseguimos nos concentrar melhor se damos suporte aos nossos sentimentos, com palavras quando oramos. Quando nossa mente é inflamada pela devoção enquanto oramos, nós rompemos espontaneamente em lágrimas, gemidos, gritos de júbilo. Júbilo é aquele jubilácio, é oração em línguas. Em Santo Agostinho, o júbilo é entendido como oração em línguas. Chamam de louvor sem palavras. São sílabas. Palavras não se entende. Rompemos em lágrimas, gemidos, gritos de júbilo e outros sons. Nós devemos servir a Deus, para quem oferecemos reverência em oração, não somente com nossas mentes, mas também com nossos corpos. Então, cara, hoje eu entendo, tá ligado? Por que elas rezavam tão alto? Por que o povo da renovação reza alto? Né? E hoje eu entendo assim, cara, às vezes... Como um cano, um tubo de água, tá ligado? Imagina, cheio de crosta de cloro, sujeira. Quando você precisa limpar aquilo, tem que vir uma água muito forte, cara. O padre Jonas falava isso. Monsenhor, tipo, uma água muito forte que vai limpar aquele tubo para que a água flua melhor. Eu vejo assim a oração. Quando eu tô travado, cara, eu preciso rezar alto, cara. Eu preciso falar. E isso vai soltando. E aí, foi o que elas fizeram por mim, cara. E a língua enrolou. Cara...
foi uma oração, mas com muita unção. Cara, em nome de Jesus. Quando acabou a oração, eu tinha chorado tudo. Mas foi assim, choro. Quando acabou, em nome de Jesus, o gosto da maconha sumiu da minha boca, bicho. O gosto do álcool sumiu. Tinha uma ardência permanente no nariz da cocaína. Sumiu. A cabeça parecia que estava sempre cheia de fumaça da maconha, cara. Porque a gente fica entorpecido. Sim. O que eu entendo? O que eu entendo? Eu tive experiências depois de servir como voluntário em clínicas terapêuticas. E eu sei que nos primeiros momentos, especialmente, quando um cara chega chapado de, sei lá, meses, anos de álcool e droga, ele precisa suar. Entendeu? Para desintoxicar o suor, né? O cara vai praticar esporte, vai ficar no sol, vai correr, vai capinar, vai rachar lenha. Precisa suar para desintoxicar. Eu acho que eu vivi isso na oração. Ali, cara, sumiu, cara. Como é que pode eu entrar lá sem escovar os dentes, com um cheiro de maconha, com um bafo de maconha e sumir? Quem me explica isso? Cara, de repente, quando eu abri o olho, as cores eram as cores de novo. E era um mês de agosto, tinha tido festa julina, uma capela muito simples, com bandeirinhas penduradas. Entendeu? Bandeira colorida. E elas brilhavam. Não é que brilhavam, não tinha luz nelas. Não era esse fenômeno. Esse fenômeno eu vivi em outros momentos. Vivi. Mas nesse momento a cor era diferente. Era viva, né? Bicho, isso aí. Esse é o termo, legal. Cor viva. O vermelho era vermelho, o amarelo era amarelo. O que me chamava atenção eram as cores dos quadrinhos da Via Sacra. Poxa, que legal. Tinha cor. Mano, eu nunca senti aquilo. Era como se você estivesse vendo tudo em cinza, tudo escuro, e como se tivesse tirado as cataratas, né? Já estamos aqui perto das cataratas. Tipo isso. E tivesse limpado, e você estivesse vendo novamente como é o mundo verdadeiramente vivo isso aí. Na realidade. Pô, cara, legal. Eu saí dali louco do Espírito Santo. E pela primeira vez, tipo, qual que era o projeto naquele dia? A minha irmã tá me enchendo a paciência para ir para a igreja. Eu vou lá... Aí eu peguei minha Bíblia, porque para ir para a igreja tem que levar a Bíblia. Sim. Tá ligado? Peguei minha Bíblia, estava sempre na mochila, fui com a minha irmã. E eu ainda fui pilantra, porque já estava escurecendo, já era tipo 6h30, 7 horas. E aí sempre ia gente de fora. Cubatão era um polo da renovação, cara. Era uma coisa absurda, muita gente ia para lá. Muitos fenômenos, libertação. Cara, lá milagre acontecia. Aí... Então, muita gente queria receber oração. Aí as servas do grupo de oração falam assim, a gente vai dar preferência para quem não é de Cubatão. Eu já folgado maconheiro. Maconheiro, brother. É maconheiro em qualquer hora. Só que Deus é mais. Né? Aí, quem é de São Paulo? Quem é de Osasco? Opa! Sou de São Paulo. Espertão, né? Querendo enrolar Deus, né, bicho? Querendo fazer gambiarra. Fui eu na frente. E aí, cara, foi muito louco. Legal. Aí eu saí de lá com a Bíblia no sovaco, mano. Que eu vi a galera da igreja, lá não era só crente que andava de Bíblia no sovaco. A galera, assim, ó, com a Bíblia eu achava muito louco. Eu não tinha coragem, mas naquele dia eu fui. Sim. Aí eu fui para casa pela primeira vez, falei, eu te amo pro meu pai. De forma especial, porque isso era agosto de 94. No Natal do ano anterior... Eu estava em depressão há dias. E eu ficava trancado em depressão. Eu não conseguia falar. Eu só saía para comer quando não tinha ninguém, na madrugada. Eu não falava. E eu estava muito mal. Na noite de Natal, minha família foi para missa, tá ligado? E eu estava malzão, né? Tava muito mal. Aí o meu pai bateu na porta do quarto. No fundo, tinha um quarto nos fundos de casa. Era tipo uma garagem lá e tinha um quarto lá. Aí meu pai bateu na porta... Filho, só Jesus. Pede ajuda para ele. Dezembro de 93, Natal. Aí, em agosto, eu conheci Jesus. Aí eu fui lá contar para ele. Tá ligado? E foi a primeira vez que eu falei, pai, eu te amo. Eu conheci Jesus hoje. Então, cara, foi algo... É uma experiência muito real.
Aí demorei 8 meses para entender o que Deus queria de mim. Eu fui em igreja evangélica, eu fui na Renascer, em Cristo, lá na Lins de Vasconcelos. Tinha um cinema que a igreja comprou e fazia show de evangelismo. Lá eu vi o Resgate tocar, FO, Cats Barneia, porque eu achava que era lá, né, mano? Palco com Marshall. Naquela época não tinha, né, mano? Não é todo palco que tinha Marshall, Galen Kruger, batera gringa, e lá tinha. E era a galera do rock. Eu achava que era lá. E aí Deus me mostrou que não. Eu ia começar na igreja católica, naquele grupo de oração. Com a dona... Oi? Dona, como é que é? A senhora que rezou pra você? A dona... Conceição e Dulce. E Dulce, isso. Era lá, Dona Dulce e São Dona duas Conceição. senhorinhas que você nunca ia imaginar que poderiam... Pois é, cara. Que poderiam transformar a sua vida, né? Sim, bicho. Que loucura, né? E aí eu fui servir naquele grupo de oração lá, em Cubatão. Comecei a caminhar e a primeira vez que eu cantei na missa foi Domingo de Ramos de 95. Foi a primeira vez. Então ali começou a minha vida missionária. E cara, foi aí a primeira vigília. Porque a gente fazia muita vigília, cara. Muita vigília. A gente era muito forte, entendeu? E naquele momento, primeiro amor, né? Primeira vigília, isso realmente aconteceu comigo. A gente tava orando e orava muito alto. Orando em português. De repente, cara, isso aconteceu comigo. A minha língua enrolou. E começou a falar sozinha. Isso aconteceu comigo. Coisas que eu não entendia. E eu não conseguia segurar, cara. Foi a primeira vez que eu orei em línguas. E aí eu lembrei das senhoras lá. E da galera que ficava falando coisa que eu não entendia. E das duas rezando alto, agora mano. Agora sou eu. Agora sou eu. Aconteceu comigo também. Cara, isso é real demais, cara. Cara, eu devo a minha vida à renovação. Que maravilha. Isso é um fruto da renovação. É engraçado que, acho que, vamos colocar aí, uns 90% dos convidados que a gente traz aqui, Danilo, veio da renovação carismática. Então, assim, eu fico triste quando a gente... Até eu, o João também, né? A gente fica triste quando a gente escuta assim que, cara, que renovação não é usada por Deus ou que ou falam mal, né? Cara, não tem como negar o testemunho do cara, que o cara era maconheiro, metaleiro, fazia tudo errado, e não tem como dizer que não foi... que Deus não usou... ali você no grupo de oração, 2 senhorinhas, né, João? Simples senhorinhas ali, e Deus na humildade delas usou pra, cara, hoje você não, tá e fora aqui, não tem como dizer. E as profecias que vieram, não tem cara? como dizer. E as profecias, cara? É impressionante. Ou vai dizer que o Padre Marcelo também não é usado por Deus? Meu Deus. E as profecias, cara? Eu tava até contando pra ele, eu tava narrando sobre o Padre Marcelo. Isso é recente, isso que eu vou contar. Aquilo que eu contei pra você e pra sua mãe. Eu viajo bastante, graças a Deus, né? É o ano inteiro, em pregações e tal. E aí, às vezes, eu chego em São Paulo muito cansado, cara. Assim, dor no corpo pra caramba. Às vezes, emocionalmente abalado. Tipo, às vezes até deprimido. E essa era uma quinta-feira. Tipo assim, eu saio sexta-feira de madrugada. Geralmente não durmo. Na noite anterior, não consigo dormir antes da viagem, porque às vezes, tipo, o voo é 7, 8 horas, eu tenho que acordar 2h30, 3 horas da manhã, né? Aí eu não durmo, né? Aí eu chego, geralmente, de sexta-feira até quarta, eu tô pregando. Aí eu chego em casa, às vezes, quinta-feira, para tocar no santuário à noite. É a minha escala, é minha paróquia, né, cara? Não posso faltar. Aí foi uma quinta-feira, assim, muito cansado. Aí minha esposa estava no trabalho, eu mandei a mensagem, porque eu passo lá para levá-la pro santuário. Eu falei, Ju, eu não vou hoje, eu tô muito cansado. Não, mas você tem que ir, não pode faltar, é seu dia. Aí eu falei, não vou. Eu tava deprimido, eu tava mal, cara. Falei, não vou, não rola. Hoje não rola. Eu vou à missa aqui perto mesmo, preciso dormir cedo, não rola. Porque a gente mora longe, né? Chega meia-noite, passa quase 1h da manhã, às vezes, depois, né? Da Santa Missa. Aí ela falou, não, é assim que você tem que ir. Quando você tá assim, é que você tem que ir. Não é justo com o padre. Né? Não é certo você fazer isso com o sacerdote. E não é justo você pedir pro Tiago ir no seu lugar de novo. Não, vai. Aí ela me convenceu, né, cara? É uma santa mulher, me convenceu aí. Fui. Cara, eu tava contando pra ele, né? Quando o padre entra, cara, já tá tudo no esquema, né? Porque uma multidão é muita gente, cara. Tá sempre lotado, cara. E aí a gente do ministério, eu chego bem antes, né? Tipo, a missa começa às 20, eu chego, 6h30. Para ajeitar tudo, afinar a batera, tá tudo pronto já. Quando o padre entra, tipo, às vezes 19h50, 19h45, ele entra um pouquinho antes, a gente tá pronto.
Aí ele fala boa noite, aí o povo se manifesta, começa a cantar uma música, começar a missa. Então, nesse dia, ele começou a pedir uma música, de repente, quando ia começar a cantar, ele silenciou a gente e começou a falar assim, ó, Deus me mostra depressão, pensamentos negativos. Cara, ele começou a falar minha vida. De você. Nessa revelação, ele começou a falar que eu estava vivendo, cara. Eu não vou lembrar agora, mas quando é o Espírito que fala, cara, não tem como se achar que é coincidência, tá ligado? Ele estava falando de mim, cara. Coisas que eu estava vivendo. As palavras que foram saindo era exatamente aquilo. Aí eu imaginava a minha esposa, porque minha esposa ela é ministra da Eucaristia, né? Uhum. Aí eu imaginei ela lá, tá também. vendo? Não te falei? Já imaginei ela falando lá no meio da... Ela falou depois? Depois falou. Depois falou. Eu já agradeci, né? Porque eu obedeci, né? Sim. A palavra dela. E aí ele começou. E aí, cara, começou a cantar música. E na hora que ele ministrava, ele ia falando outras coisas pra mim. E durante... Cara, em nome de Jesus, cara. Durante toda a celebração, ele falou comigo. No meio daquela multidão. Nas orações presidenciais, nos momentos de monição, na hora da homilia, todas as coisas, cara, vinham para mim, assim de uma forma. E não é eu querer achar que era para mim, não, porque eu fui sendo curado, chorando, quando chegou a hora da consagração, e eu fico sentado na batera, que assim, ó, e o presbitério aqui, lá em cima, e eu vejo ele de lado, assim, consagrando. E aí ele consagrou o pão, e ele ajoelha, ele fica muito tempo em adoração, cara. Ele fica um tempão, de verdade. Ele ajoelha lá. E ele fica sorrindo, assim, sabe? Fica sorrindo. E ali tem umas palavras que o sacerdote fala, ele fica um tempão. E aí um silêncio absurdo, aquela multidão em silêncio. Isso é impressionante. E nessa hora veio um choro profundo, cara. E veio, eu amo o sacerdócio dele. E a cura veio. Aí, depois, a consagração do vinho, sangue de Cristo, ele mais um momento de oração, de adoração. Aí, depois disso, ainda continua falando comigo. Cara, esse é um testemunho que eu nunca posso esquecer, cara. A ação de Deus ali é algo impressionante, cara. Que maravilha. Você trouxe aquele livrinho vermelho? Tá aqui. Ele estava mostrando lá em casa, João, que tem um... Ele estava comentando sobre a ação... Falei, dons carismáticos no início da inovação. Cara, isso da aqui... igreja. Então, esse aqui é o seguinte, cara. É um documento da renovação... Que horas são? Quanto tempo a gente tem? Não, tá tranquilo. Vocês estão com horário? Não, eu não. Eu Não, saber é você. só. É você só que eu fiz. Não, eu tô aí, eu tenho que obedecer, né? Sou servo, só ver o horário da missa, né? Então, essa que é a questão. O Jefferson falou que tem uma missa às 7h30, né? Tem. Acabar em 5 minutos aqui, a gente tem mais 5 minutos. Dá pra gente... Tá bom. Não, se você quiser ir na missa 7h30, a gente fica tranquilo. Então, ó, 7 de dezembro de 90. Diocese de Alexandria, Lusiânia. No início dos anos 90, os bispos dos Estados Unidos pediram para as lideranças da renovação carismática de lá que fizessem um estudo sobre a manifestação do Espírito Santo, o fenômeno da efusão do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, na igreja pós-bíblica. Entendeu? Porque biblicamente a gente sabe que há, né, a manifestação dos carismas nesse período. E aí eles desenvolveram esse trabalho aqui, cara, chama Avivar a Chama. Esse livro foi descontinuado, né, da Edições Loyola. Dá para achar em sebo, às vezes acha, às vezes não. Eu achei 2, que o primeiro eu guardei em algum livro que nunca mais achei. Ou perdi em alguma cidade. Aí eu achei mais esse segundo. Dá para achar. Aí o que acontece? O que está sendo dito aqui? Ele está meio que desmistificando aqui, ó. A oração cristã a iniciação cristã é batismo no Espírito. Os pentecostais ortodoxos, entre parênteses, pentecostais protestantes, não inventaram o batismo no Espírito. Mais exatamente, ele pertence à integridade da iniciação cristã testemunhada pelo Novo Testamento e pelos primeiros mestres pós-bíblicos da igreja.
Pedro descreve os elementos essenciais da iniciação cristã com essas palavras. Atos 2:38. Convertei-vos e cada um peça o batismo em nome de Jesus Cristo para conseguir perdão dos pecados. Assim, recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui que ele vai falar, que aqui, pulando já naturalmente aqui para meio que resumir, aqui o título diz, o batismo no Espírito Santo é liturgia pública e é normativo. Como a igreja primitiva pós-bíblica apossou-se do ensino bíblico, o batismo no Espírito Santo, presta atenção, era sinônimo de iniciação cristã, os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? Em Justino Mártir, Orígenes, Dídimo, o cego, Cirilo de Jerusalém, Tertuliano, Hilário de Poitiers, João Crisóstomo, João de Apameia, Filoxeno de Mabugo, Severo de Antioquia e José Azaia claramente consideravam o recebimento dos carismas integrante da iniciação cristã. Aí ele põe peso aqui nos cidadãos citados, né? Hilário, Cirilo e João Crisóstomo receberam o título de doutores da igreja, sendo reconhecidos como testemunhas competentes para identificar a fé da igreja. Seu testemunho demonstra que o batismo no Espírito Santo não é uma questão de devoção particular, mas da liturgia oficial e da vida pública da igreja. Historicamente, o batismo no Espírito Santo integra os sacramentos de iniciação essenciais à igreja, a saber, batismo, confirmação e Eucaristia. Nesse sentido, o batismo no Espírito Santo é normativo. Eu peço desculpa, eu estou lendo para não dizer que eu estou inventando. Não, tá tranquilo. Porque eu usei isso aqui. Eu falei, eu não peguei o livro e não li no Santo Flow com Guto, e a galera não entende. Eles, entendeu? Então eu estou mostrando. Não sou eu que estou falando, cara. É a Renovação Carismática dos Estados Unidos, Diocese de Alexandria, né? É isso aqui mesmo, aqui, ó. Lusiânia, isso mesmo, ó. Diocese de Alexandria. Alexandria, né? Deve falar assim. Aí o que fala? Assim, em resumo, as pessoas que iam ser... viver a iniciação cristã, viviam os três sacramentos, e após essa experiência, eles recebiam oração de imposição de mãos. E ali eles viviam a efusão do Espírito, e já no momento acontecia de oração em línguas, entendeu? O dom das línguas se manifestar, curas acontecer, profecias acontecerem. E aqui ele cita 11 autores, entre eles, doutores da igreja. Doutores. Entendeu? É isso que está falando. Em resumo, é isso, cara. Tá aqui. Então, tipo, não é uma coisa que a gente inventa. Ó, continuando a descrição da iniciação, Hilário escreve as experiências dos carismas. Começamos a compreender os mistérios da fé, somos capazes de profetizar e de falar com sabedoria, tornamo-nos firmes na esperança e recebemos os dons de cura. Escreveu isso nos últimos anos de vida. A lembrança de sua experiência de iniciação alguns anos antes, já adulto, ainda o comove. Ou seja, Hilário está falando do que ele viveu na experiência dele na iniciação cristã. Carismas do Espírito Santo. Entendeu? Então, tipo assim, coisas que nós vivemos, não é como, assim, com toda a caridade. Quem sou eu para falar alguma coisa, cara? Né? Eu só sou um ex-maconheiro, apaixonado por Cristo, buscando conhecer as coisas da igreja. Mas está escrito aqui. Pelo menos ler eu sei. Eu fui alfabetizado. E o que está falando aqui, eu vivi. E muitos de nós vivemos. Nós não estamos imitando nossos irmãos separados. Os nossos irmãos separados começaram a ser separados em 1517. A gente está falando do século IV, bicho. Exato. A gente está falando do século V. Hilário de Poitiers, cara.
Maravilha. Entendeu? Não conhecia Mestre isso de São Martinho de Eu Tours, cara. Ele foi falando pra mim, falei, verdade, verdade. Não, vou te provar. Aqui, Ele foi bicho. na casa, tirou o livro, te provou e leu Eu tudo não pra tiro mim. mais da minha vida. E, ó, eu devo isso aqui ao nosso irmão Fernando Nascimento, né? Ah, irmão do Ricardinho, irmão que tá do pregando hoje na Ricardinho, cidade. Ricardinho. legal. Fernando Nascimento é um profeta do Brasil, cara. Da Nacional, da Renovação. O padre Douglas Pinheiros com um curso chamado Mapa da Liturgia. Eu sou aluno dele, né? Para a glória de Deus. É um grande profeta, um grande sacerdote. E nesse curso, o Mapa da Liturgia, inclusive está disponível na plataforma dele. Dentro do curso, quando eu fiz, tinha um bônus, que era um curso de RCC e liturgia e o curso do Fernando. E no meio do curso ele me solta isso aqui. isso. Aí ele mostra slides, ele não mostrou o livro, não leu o livro. Ele tirou fez Algumas extratos, partes, né? das E partes. comentou. Ele comentou Maravilha. isso. Eu falei, Aí você como falou, assim, eu bicho? quero esse livro. Que parada é essa, brother? Eu preciso desse livro. Aí eu fui atrás, achei 10 conto. Glória a conto. Deus. 10 reais, cara. Barato. Aí chegou um outro mais mofado, mais antigo. Aí eu comecei a viajar. Não, mano, eu preciso contar pra todo mundo. É Preciso contar impressionante. pra todo Realmente eu mundo. nunca tinha ouvido falar, acho que o João também não. Não. É impressionante, realmente. Mas faz sentido, né? E eu primeiro- comentei coisinhas, né? Não, mas assim, você para pra Tem pensar. comentário de A gente chegou 11 nesse assunto padres da porque a gente tava igreja. comentando que muita gente fala assim, não tem nenhum documento falando sobre oração em línguas e nada, né, na igreja. Aqui, cara. Não, mas é um dom. Assim, Sim, cara, isso aqui são padres da igreja falando tradição da igreja. Sim. Não vale? Muito bom. Exato. Não vale? Mas você para pra pensar, né? Assim, o batismo, o sacramento, né? Ele é a infusão do Espírito Santo no nosso coração de uma maneira diferente do que foi dada dentro do nascimento, né? Assim, é realmente uma graça que é dada, tanto que a gente se transforma. É um selo que é dado diferente. Sim. Você se transforma, imprime na alma uma coisa. E quem consegue fazer isso é o Espírito Santo. O crisma é a mesma coisa. Isso é possível através de quem? Do Espírito Santo. E a Eucaristia também só é possível. E aí ela tem dois, né? Tem duas questões ali muito interessantes. Porque o pão e o vinho se transformam através da ação do Espírito Santo. E aí, inclusive, né, nesse momento que o padre ele coloca a mão, né? Ele vai fazer a imposição das mãos e faz uma oração ao Espírito Santo, que é a hora que a gente tem que ajoelhar. Né? Então, assim, é nesse momento, é quando ele vem e fala assim, enviar o Espírito Santo e vai fazer a imposição às mãos. Ou seja, em todos esses sacramentos, é o Espírito Santo agindo. Claro, E bicho. a renovação, e dentro da renovação, bem, é o Espírito Santo também. Eu falo, né, a gente conversa muito e fala assim, cara, se não fosse a renovação carismática, que tantos hoje ficam, criticam e tal, meu E amigo, muitos vieram o da mundo- renovação. o mundo hoje, bem, o Brasil especificamente, né, estaria um caos. Sim. Estaria um caos. Existem, a igreja é linda exatamente por existir vários carismas. E tá tudo bem se transformar, seu carisma mudar no meio do processo, não tem problema nenhum. Se você permanecer... tá Ou permanecer. Tá bom, né? Então, assim, eu vejo lá, tem alguns amigos que começaram a renovação, hoje são monges, sabe? Tá bom. Glória a Deus. Ok, Olha glória a quantas Deus, o cara vocações, transformou. bicho. Assim, o cara se Começou no mudou. fervor. Eu tô Alta falando muito de também. fora aqui? Tá rolando? Não. E eu falo alto, né? Eu não consigo. Mas Olha, ó, posso falar uma Vai lá, parada? vai lá. Ó, Sagrado Coração de Jesus, né? Ontem foi um dia especial. Sim. Olha isso aqui, ó. Carta encíclica Aurietis Aquas, né? Dada em Roma, junto de São Pedro, no dia 15 de maio de 1956, ano 18 do nosso pontificado. É do Sumo Pontífice Papa Pio XII sobre o culto ao Sagrado Coração de Jesus. Olha isso aqui, ó. A esse comum espírito do Pai e do Filho deve-se o nascimento e a propagação admirável da Igreja no meio de todos os povos pagãos, contaminados pela idolatria, ódio fraterno, corrupção dos costumes e pela violência. Tudo que eu vivia. Foi essa divina caridade, está falando do que sai do coração de Jesus. Foi essa divina caridade, dom preciosíssimo do coração de Cristo e do seu Espírito que... Aí eu tenho mania de... Não está assim, né? Para eu ler mais fácil, entender mais fácil. Foi essa divina caridade, dom preciosíssimo do coração de Cristo e do seu Espírito que... 2 pontos. 1.
deu aos apóstolos e aos mártires aquela fortaleza com que eles lutaram até uma morte heróica para pregarem a verdade evangélica e testemunhá-la com seu sangue. 2, foi ela que deu aos doutores da igreja aquele zelo intenso por ilustrar e defender a fé católica. 3, foi ela que alimentou as virtudes nos confessores e os excitou a levarem a cabo obras admiráveis e úteis para a própria santificação, para a salvação eterna e temporal do próximo. E 4, finalmente foi ela quem persuadiu as virgens a espontânea e alegremente renunciarem aos gozos dos sentidos e se consagrarem inteiramente ao amor do esposo celeste. A essa caridade, a essa divina caridade que transborda do coração do Verbo encarnado e por obra do Espírito Santo se difunde nas almas de todos os crentes. O apóstolo das gentes entoou aquele hino de vitória que exalta a um tempo o triunfo de Jesus Cristo, cabeça, e o triunfo dos membros do corpo místico sobre todos quantos de algum modo obstam, né, ao estabelecimento do reino divino entre os homens. E aí ele cita, né, o hino de São Paulo lá de Romanos 8, 35, 37 a 39. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ou seja, do coração de Cristo vem os dons do Espírito Santo, cara. Vem os dons do Espírito Santo. E o catecismo afirma que os carismas do Espírito Santo são submissos à graça santificante recebida no batismo. Ou seja, vem de Cristo para nós, cara. Sim. Entendeu? E tipo assim, o que foi, como disse aqui, que fortaleceu os mártires, cara? Santo Inácio de Antioquia, né, que ele repelia qualquer um que tentasse o convencer a não querer ser demolido pelas feras, cara. Né? Na verdade, ele que se chamava o trigo de Deus. O que moveu esse cara a fazer isso? Se não foi a ação do Espírito Santo, cara? Sim. Entendeu? E não tem, tipo assim, não tenho como desligar isso do que São Paulo ensina em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Não tem como desligar, bicho. Não tem como desligar. Realmente não tem como negar a ação do Espírito Santo, realmente. Não, o Espírito Santo. Ele agiu e vai continuar agindo na nossa igreja e nas nossas vidas. E Danilo, cara, a gente quer agradecer muito por você estar aqui, por você ter vindo. Realmente, se ficar, a gente ficava aqui mais umas 3 horas, né, João? Eu vou te dar um trabalho, Danilo. Então já vou colocar. Você vai ter que mandar as referências, algumas referências que... Eu acho que um podcast como esse, que você botou muitas referências, pelo menos os nomes dos livros, a gente colocar... Tá aqui, ó. Não, pois é, não. Mas a gente botar... Eu vou colocar eu vou colocar na descrição. Porque eu acho que isso fica legal para as pessoas conseguirem realmente procurar. Principalmente esse aqui. Não. Esse aqui. Isso é interessante. E o outro que você vai me dar, você falou que ia me dar esse aqui. E eu acho que isso é interessante porque faz com que as pessoas entendam que buscar a Deus, ela também é uma busca pelo conhecimento, porque o próprio Cristo é verdade, né? Então, quando a gente lê um livro, quando a gente pega algumas coisas, a gente está buscando a Deus especificamente também, né? Bons livros, claro, sim, né? Com bons autores. E, poxa, agradecer realmente de coração o tanto de conhecimento que você trouxe, o tanto de coisa, passagens, e dá para ver que, poxa, é uma vivência todos os dias com o Espírito Santo e com... É o que a gente está comentando antes, né? Buscar a verdade, você está buscando a Deus, né? Isso cara. É impressionante. Então, Danilo, cara, sem palavras por tudo que você falou, tudo que você disse. Acho que a gente aprendeu muito aqui, né, João? Muito. Muita coisa. Já tinha aprendido antes, aprendi mais ainda com você. Cara, que Deus abençoe esse seu chamado, essa missão, na música, na evangelização. Cara, foi um prazer enorme. E se Deus quiser, vai ter mais vezes aqui, né, João? Então, e a galera que, tipo assim, para encerrar, né, que não deu tempo da gente falar, né? Mas as bandas que eu toquei, né? Se alguém quiser conhecer, procura todas as plataformas lá. Nem falamos disso. O Eterna, o Cerimônia. Tem o álbum solo que eu lancei, né? No meio da pandemia, o Batizado. Então, um trabalho de metal católico, né? Pra galera que curte. Pô, legal. Tipo assim. Mas assim, eu conheci o Danilo um tempo atrás, né? As músicas dele, cantei muitas músicas dele, as mais calmas, tá? Em grupo de oração. Não as metálicas. Mas assim, é impressionante, cara. Foi uma honra realmente estar com o senhor aqui. Muito obrigado, cara. Desculpa qualquer coisa. Não, que isso, Danilo. Faltou violão pra ele cantar a música aqui. Eu falei, esqueci o violão no carro. Mas eu acho que
Pô, dá pra falar só sobre a parte de músicas depois. Se você A gente pode marcar, cara. mais que convidado pra Eu retornar devo aqui. voltar, se Já Deus combinei. Em quiser. setembro vai ter em Cascavel, já Então combinamos com maravilha, ele. vamos combinar Vai assim. ter que vai segunda ser parte. Tá bom. a segunda parte. Eu agradeço a galera da produção. Desculpa qualquer coisa aí, mano. É Não, uma maravilha. A noiva do e a- Matheus. E a gente agradece a você também por ter participado. Cadê? Ah, aqui. A você ter participado, agradecer uma Blua também, né, João? A Blua e agora também com a Cooper Pharma, né? A Cooper Pharma Pharma, que vai estar nos ajudando aí também. E se você quer fazer parte desse grupo seleto de pessoas que ajudam para o catolicismo chegar ainda mais longe, né? Para o oratório chegar ainda mais longe, vem fazer parte. Manda um direct para a gente, Com manda uma certeza. mensagem, entre em contato que vai ser um prazer ter vocês também ajudando nesse projeto, né? De levar o Cristo cada vez mais longe. Como o Danilo falou, né? A gente é um apostolado, estamos aí na internet para evangelizar. Somos pequenos ainda, né, Danilo? Mas estamos crescendo e a gente conta com você. Se você não pode ajudar financeiramente, Com as orações sempre. ajuda simples. Compartilhe esse vídeo, manda pro seu amigo que com certeza 3 minutos aqui escutando o Danilo com certeza vai tocar o coração de alguma forma. Então compartilha, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Instagram do Danilo. Danilo Lopes Missão. Instagram, Facebook, Parler. Eu nunca uso, mas eu tenho. O X, né? O Twitter. YouTube. Tudo Danilo Lopes Missão. Danilo Lopes Missão. Aí o site, danilolopesmissão.com.br. Ah, tá. Então se quiser chamar você para missão, pregação, é pelo site? No Instagram tem No o Instagram. meu telefone da minha esposa que me ajuda na agenda. Então, maravilha. Então, segue o Danilo, segue a gente, compartilha, se inscreve no canal e se liga na quinta-feira que vem para mais um episódio. Deus abençoe e até a próxima. Salve.